Bem, pessoal, falar a importância da leitura no desenvolvimento do Alzheimer, né, ou do quadro demencial. O que é que você pode fazer para evitar isso, né? Eu vou fazer esse vídeo um pouco mais complexo, porque normalmente a gente fala de forma quase repetitiva. É importante você ler, é importante você fazer palavra cruzada, isso pode melhorar seu cérebro. E eu mesmo, médico, faço isso de forma corriqueira no consultório, mas eu comecei a explicar de forma mais complexa para as pessoas entenderem o quanto isso é relevante, né? Quando a gente pensa quanto espécie humana, a grande revolução da espécie humana foi a linguagem. Então, há 50 a 100 mil anos atrás, é difícil a gente datar de forma precisa, por isso que tem esse gap de tanto tempo, né? A linguagem chegou e revolucionou, diferenciou o ser humano de todas as outras espécies, né? A gente está aqui hoje falando com a câmera, tendo internet, tendo YouTube, né? Tendo escola, tendo faculdade, por causa da linguagem, né? Permitiu a gente o nosso processo de aprendizado e passar a informação adiante de uma pessoa para outra, né? E quando a gente pensa, né, na linguagem, houve uma revolução muito forte também. Alguns colocam, né, especialistas, há 5 mil anos atrás, a linguagem escrita. Então, a linguagem escrita foi uma capacidade de quase tradução no papel, hoje no computador, né, da linguagem, da informação. E isso estimula muito o nosso cérebro. O cérebro do ser humano, né, do Homo sapiens, tem uma grande parte que é estimulada pela linguagem. E aí, por que eu coloco a linguagem escrita, né? A linguagem escrita é uma tradução. Óbvio que é muito mais recente do que a linguagem falada, que são 50, 100 mil anos atrás, ou outras 5 mil anos atrás, mais ou menos, né? E você consegue produzir símbolos para comunicar uma informação. E quando eu falo linguagem escrita, óbvio que você pensa logo na palavra cruzada, que é o clássico que a gente fala, mas a leitura faz isso com você, né? Quando você lê, você vai estar traduzindo informação escrita para o seu cérebro e trazendo um estímulo muito grande. Você vai formar aquela imagem, o que está acontecendo, vai pensar lá na frente, o que vai acontecer depois com aquele texto. Se for um texto de romance, né? Se for um texto de aprendizado, a mesma coisa, você vai colocar isso para a sua vida prática. E por que eu gosto de explicar dessa maneira? Se você entende a gente, quanto ao Homo sapiens, essa evolução da espécie, entende que a linguagem foi o marco mais importante no ser humano para ter todo o grau de complexidade que a gente tem. E você entende que o seu cérebro foi moldado, né, por essa evolução para isso, você entende que você estimular isso, você vai estar criando novas conexões, melhorando as atividades cerebrais e evitando que você tenha Alzheimer, evitando que você tenha um quadro demencial, porque novas conexões são criadas. O que é um quadro demencial? Um quadro demencial é perda de várias funções cognitivas. Quando você lê, quando você escreve, quando você está justamente estimulando a linguagem, o que é que você vai estar melhorando todas essas habilidades? Por isso que é tão relevante você realmente fazer essa parte da leitura. E eu vou explicar para vocês também uma coisa